Ateliê na TV. Oferecimento Acrylex. Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos começando o seu, o meu, o nosso Ateliê na TV. Sextou e sextou com muita alegria. Depois de quase 1 ano e meio, olha só quem está de volta. É o Luciano Menezes, que vai ensinar uma linda pintura em tecido. Luciano que teve um probleminha de saúde, mas graças a Deus tá tudo em ordem. E para nossa alegria tá de volta. É isso aí, meu amigo. Muito feliz de retornar aqui com a Ateliê na TV. Vocês sabem que eu amo a família Ateliê na TV, sempre. Né? Eu sou muito grato, quero agradecer o carinho de todo mundo, a família Acrylex. E estamos aí com pintura para vocês, com muita arte, com muita vontade. E vida que segue, vamos que vamos. Vamos que vamos. Luciano, hoje você vai trabalhar com pintura em tecido, né? Você escolheu ali uma paisagem, né? E ele falou que se der tempo ainda, ele vai conseguir tingir o guipira ainda, que é uma outra ideia. E é uma peça fácil para quem está chegando na pintura? Como é que é, hein, Luciano? Geralmente as pessoas olham paisagem, ficam receosas ou com medo. E na verdade, eu particularmente considero uma pintura fácil porque não é aquela pintura estática que você tem que ficar seguindo o risco, que tem que ser aquela coisinha muito certinha, perfeita. Sabe, Dotão? Perfeita. Não, mato é mato, então você só precisa ir trabalhar o jogo de luz e sombra para que fique tudo harmônico e que dê tudo certo. E aí tem várias dicas que vocês vão gostar que vai facilitar. Eu escolhi trazer toalha, por quê? Porque é um excelente presente, dá para ganhar dinheiro. Sim. E olha só, pessoal, você pode pintar 10 paisagens, nenhuma vai ficar igual a outra. Então, quer dizer, você vai ter sempre uma peça única e pode fazer jogos, pode fazer a toalha de banho, toalha de rosto, toalha de lavabo, e aí fica a critério de vocês. E mudar as cores, pode aí fazer, conforme você muda a tonalidade das cores, você já cria um outro tipo de paisagem. Então, aquele mesmo risco já cria uma outra característica. Depois a gente vai mostrar as outras peças do Luciano Menezes e o bacana é que ele vai liberar o risco pra gente, vai estar lá no nosso site dessa sugestão, dessa paisagem, né? Que é uma casinha que eu queria estar lá quando me aposentar, viu? Num lugar assim, no meio do mato, tranquilo. Gente que mora em São Paulo, em Grande São Paulo. Precisamos disso, né, A gente sonha nesse espaço aí. É verdade. No meu caso, faltou só uma rede, viu, Luciana? No meu caso, você põe uma rede ali do lado de fora e tá ótimo. Pessoal de casa, ó, não fiquem preocupados. Nós vamos usar bastante cores, mas vai estar disponível para vocês o guia de cores, tudo direitinho. Legal. Então aí vocês acompanhem. Olha, tá com dificuldade? Reveja o vídeo quantas vezes necessário for. Pega lá o guia de cores que dá tudo certo e vocês vão conseguir pintar com tranquilidade, tá? Então, primeira coisa, ó, vamos transferir o risco. Eu passei aqui num papel manteiga, transfiro o risco com papel carbono para tecido e aí a gente vai iniciar a pintura. Quando eu faço esse tipo de pintura, Dotan, uma das coisas que eu utilizo muito é o nosso diluente para tecido. Ele facilita muito a pintura no caso de paisagens ou mesclas de muitas cores. Então, gente, não pintar com diluente, vocês vão conseguir, mas terão muito mais dificuldade. Então, vocês vão ver que constantemente eu estarei usando diluente e tinta ao mesmo tempo. Para ajudar a correr melhor. Para ajudar a correr e para a gente ter uma boa mescla, tá? Então, olha só, vou começar pelo céu. Eu venho, ó, passo o diluente e em seguida eu já vou utilizando as cores que eu desejo. Ó. Então, eu vou usar aqui o branco. Essa paisagem, quando eu escolhi, eu pensei em repetição de coisas para que vocês pudessem estar treinando cada vez mais. E vocês vão ver que é uma forma rápida. E é gostoso de pintar. Então, assim, ó, quando vocês forem pintar, se sintam livres, assim, não fiquem presos, amarrados. Na pintura de paisagem, a gente pode sujar uma coisa ou outra que não vai interferir. Então, aqui nessa parte de baixo, ó, bem próximo das montanhas, eu venho com branco, ó, igual aqui perto da vegetação. Pode passar em cima, porque na hora que você for colocar a vegetação, não vai ficar aparecendo o fundo do tecido. Isso é muito importante, ó. Para você trabalhar com céu, você tem que trabalhar muito movimentos circulares. Então, passei o branco embaixo
Em seguida, eu vou com azul soft na parte de cima. E olha o segredinho aqui, ó, para que seja rápido, ó. Movimentos circulares, porque isso aqui remete às nuvens. Então, as nuvens são um tanto quanto redondinhas, vamos dizer assim. E aí, ó, esse movimento da pincelada, ó, ele ajuda e muito, olha. E lembre-se que o céu, ele não é uniforme, né? A não ser que quando eu tenho um céu totalmente limpo... Então não é uma regra, assim. Não é uma regra. Perfeito. Só quando eu tenho um céu totalmente limpo, assim, não tem nuvem alguma, aí eu tenho uma tonalidade só. Não é o caso aqui, ó, porque a gente tem o degradê do branco e do azul para formar as nuvens, ó. Fiz isso, eu vou reforçar um pouquinho a cor com o azul hortênsia, ó. Em alguns pontos, ó, eu marco aonde eu quero. E aí, eu vou de novo trabalhando o movimento circular. Ó, eu já tenho um sentido de nuvem. Se eu quero definir melhor a nuvem, ó, pega a tinta sempre na pontinha do pincel, movimento, ó, circular. Eu crio essa situação de nuvens, ó. Sempre, a dica aqui é sempre movimento circular. Pronto, o meu céu tá pronto. E aí eu vou para as montanhas. As montanhas vocês vão trabalhar também sempre com o auxílio do diluente, passo o diluente e venho com as cores. E aí eu vou usar também de novo um pouquinho do azul. Aqui eu fiz uma mescla já usando um pouco de azul inverno, cinza lunar em alguns pontos, ó. Isso para o preenchimento. Para que, acho que o pessoal de casa pode perceber que eu nem troquei de pincel, né, Dotão? Ó, porque eu estou fazendo preenchimento. Quando a gente fala de paisagens, por exemplo, Dotão, a gente faz duas etapas. Essa primeira etapa que eu estou fazendo aqui, ó, tudo se trata de preenchimento. Eu venho fazendo esses preenchimentos que vai facilitar... Seria o fundo que seria o fundo da pintura. Legal. Para os detalhes, você vem trabalhando em cima. Então a gente por isso que o risco é importante, né? Porque você acaba delimitando onde você tem que parar e tal, né? Exatamente, ó. E aí, eu venho trabalhando... E ó, pessoal, não tenham medo disso aqui acontecer, ó. Tá? Não precisa vir aqui, ó, e fazer bem rente, não, de forma alguma. Fiz esse preenchimento, eu vou trocar de pincel, porque aí eu vou trabalhar com um pincelzinho cortado para facilitar agora os acabamentos. Que aí eu venho com o cinza lunar, Dotan, e vou cobrindo a parte do carbono e definindo melhor o formato da montanha, trazendo profundidade para alguns pontos. E é livre assim mesmo, ó. Não é aquela coisinha certinha, porque quando você olha uma montanha, ela tem pontos de profundidade, onde eu tenho de repente lá buracos, crateras, e aí eu vou similar isso daqui, ó, com os tons mais escuros, ó. E observem, pessoal de casa, que eu não vou ficar alisando, não é uma pintura, Dotan, que você tem que ficar lá com aquele cuidado, sabe? Por exemplo, quando eu vou pintar uma rosa, que a rosa eu tenho que respeitar a pétala por pétala, eu tenho que respeitar esse processo porque senão eu vou desfigurar o desenho, né? Ele vai ficar estranho, vamos dizer assim. E aqui não, ó. Aqui, ó, eu vou trabalhando o movimento. Não precisa ficar lisinho, porque eu também preciso desse efeito, porque se trata de uma coisa rústica, vamos dizer assim. Então, ó, facilita. O mesmo processo vocês vão usar nas demais. O que difere é que em alguns pontos eu usei mais claro, mais escuro, dosando as cores, mas são as mesmas cores. Vocês vão dosando, seguindo o desenho aí que já tá para vocês pintado, tá? Perfeito. Enquanto isso, eu quero todo mundo indo na @AtelinaTV. Você que acompanha o nosso programa, quero saber de que lugar do Brasil vocês estão hoje, nessa sexta-feira. Eu sei que muita gente já tá em clima de carnaval. Mas estamos aqui com o Luciano Menezes, então mais do que não quero saber se vocês estão vendo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, a turma do Rio Grande do Sul, pessoal do Paraná, Santa Catarina, vocês que nos acompanham aí em Goiânia, a turma de Brasília, você que acompanha aí na Bahia, o pessoal que assiste em Maceió, o Brasil inteiro, Manaus, que eu sei que muita gente acompanha, Belém do Pará. Contem de que lugar do Brasil estão hoje, nessa sexta-feira, acompanhando o nosso programa. E mais do que nunca, todo mundo mandando beijos
para o nosso querido amigo Luciano Menezes, que está de volta. Luciano, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar aqui esses dois godezinhos e vou colocar a peça pronta aqui do lado. Que aí o pessoal vai... Só para ter uma referência. Ó, legal. E eu ia te perguntar isso, quando a gente está pintando em casa, é legal a gente ter uma figura no celular ou pronta. Como é que você trabalha geralmente, Luciano? Eu adorei isso, Doutan. Quando eu faço esse tipo de pintura, a primeira coisa que eu faço, essa paisagem aqui, ela surgiu de duas imagens que eu tirei de uma fotos que as pessoas tiraram em Minas e fiz a montagem. Tá. Que ficasse aí você imprimiu ela para você ver ou você deixou no celular? E quando eu vou pintar eu deixo ou no celular ou no computador para eu ir olhando. Ótimo. É sempre bom para você ter uma referência. Para ir lembrando, né? Até porque, olha, eu quero deixar uma ressalva pessoal. A gente tem que tomar cuidado com paisagens. Porque paisagem, ela reflete muito essa questão mesmo de luz e sombra. E se tratando disso, é a luz solar. E nós só temos um único sol. Portanto, ele só bate em um único lugar. Se você não presta atenção nisso, você vai ter luminosidade ou sombra em lugares totalmente opostos. Que descaracteriza. Então a luz solar ela vai bater num determinado local, ela vai estar ali. O outro lado vai ser a sombra. Mas ela não pode bater dos dois lados ao mesmo tempo. Tá. Então, por isso, eu só estou falando isso, por isso a importância de você usar uma boa imagem. Para não confundir, colocar luz e sombra em lugares que não deveria. Ó, aqui é um preenchimento da vegetação, ó. Então eu defini o meu lado de sombra porque eu entendo que a luz está batendo desse lado. Observem, ó, que todos os pontos claros da minha paisagem estão no mesmo sentido. Então significa que a luz solar está vindo nesta direção aqui, ó. E aí eu preenchi com cinza ônix. E do lado da claridade, eu venho e preencho com verde grama, ó. Gente, é fácil mesmo, tá? Não é conversa fiada, não, é fácil. Doutor, eu posso pedir uma coisa pro pessoal de casa? Claro. Você pediu pro pessoal falar da onde eles estão assistindo, não é isso? Gente, se vocês puderem, façam sugestões pra gente do que vocês gostariam de aprender. Isso é né? bacana. Porque, doutor, às vezes a gente fica preocupado, você quer trazer uma coisa legal, mas se é o que vocês querem, pensa aí. Então, sugerem lá. Luciano, eu quero aprender mais uma paisagem, eu quero aprender um pôr do sol. Não, Luciano, eu não quero quero aprender uma gérbera. Não, Luciano, eu quero aprender uma rosa, que rosa a gente sabe que é a pintura queridinha das pessoas. Mas às vezes eu fico pensando, será que eles também não estão cansados? É verdade. Será que eles também já não estão enjoados? Então, gente, falem aí de que local vocês estão falando. Ou se quer até em madeira, de repente. Isso. Não, porque o Luciano Menezes, ele tem essa duplo amor, podemos dizer. Tem época que ele gosta mais de madeira, tem época que ele fala, doutor, vou mais pro tecido. E isso é legal, são características diferentes das técnicas, né? É verdade. E aí tem bastante dicas para vocês, coisas bacanas, mas se vocês puderem, deixa essa dica aí pra gente, nós vamos ficar muito felizes. Então, ó, não se preocupem aqui com o formato. O importante é você definir onde está a sombra e onde está a luz. Então é só um preenchimento, ó. Pronto, é isso que vocês vão fazer. A mesma coisa é para as demais vegetações, tá? O mesmo processo vocês vão fazer. Uma repetição. O que nós vamos fazer aqui também? Já vou aproveitar e vou preencher o tronco da árvore. E vocês vão ver que é muito fácil, ó. Nós vamos trabalhar com duas cores, o sépia e o marrom café. Agora, olha só, pessoal, o que vocês vão fazer, ó? De um lado, eu vou colocar a cor sépia. Do outro lado do pincel, eu vou colocar o marrom café. Então, ou seja, eu tenho duas cores, vou trabalhar com dupla carga no pincel, pincelzinho em pé, e aí eu só vou preenchendo, ó. Apertando. O importante é eu pegar a tinta sempre no mesmo lugar e vou apertando, ó. E aí, doutor, já tem luz e sombra no mesmo lugar. E só vou fazendo o preenchimento, ó. E o lado mais claro tem que ter a preocupação que tá aqui pro sol, né? Exatamente, eu vou respeitar onde eu fiz a definição inicial da claridade. Então, no meu caso aqui está pro lado direito, então eu vou sempre manter todo ponto de luz para o lado direito. Então, eu vou fazer esse preenchimento, na outra a mesma coisa, tá? Esqueci o nome dessa cerquinha. Vocês vão fazer o mesmo jeito, ó, pincelzinho em pé e vão só dar a pincelada aqui, ó. Lembrando que, no caso, a nossa luz está pro lado direito. E vão preencher aqui, ó. Vão fazer isso.
Tudo isso é repetição e preenchimento. Agora eu também já vou fazer o preenchimento dessa parte de terra aqui, né? Então, lembrem-se, eu sempre uso o diluente, que é muito importante. Passo o diluente, porque ele mescla com facilidade. Se eu não faço isso, vocês vão conseguir pintar, mas realmente vão pintar com mais dificuldade. Luciano, você prepara os seus tecidos, tira a goma, depende muito do tecido, do pano. Como você costuma preparar a base para o seu trabalho antes do diluente e das tintas? É legal, doutor, essa pergunta. Eu não lavo os tecidos, tá, gente? Porque a lavagem, ela acaba, às vezes, danificando, tirando muito a goma. Então, às vezes, as pessoas, o nosso cliente lá vai achar que a gente está vendendo um produto já usado. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá? Fora isso, eu tenho sim cuidados. Antes de eu pintar, doutor, eu passo a ferro primeiro o tecido. Eu não pego o tecido lá e já vou e pinto. Não, eu passo a ferro. Depois que eu passo a ferro, aí eu risco. Se eu percebo que tá muito amassadinho, eu volto de novo, passo o ferro de novo, entendeu? E por incrível que pareça, ó, quem nunca fez, faça esse teste em casa. Vocês vão perceber que quando você passa ferro, fica até mais gostoso para pintar. Porque parece que você assenta a trama. Isso, a trama fica uma belezura, viu, gente? Tanto Façam em toalhas nessa faixa, assim como em panos. Quanto panos de copa. Legal. Às vezes algum pano que eu vou pintar para depois costurar, fazer uma peça. Eu sigo sempre essa base de regra, tá? Gente, vocês vão fazer esse preenchimento em toda a extensão aqui, ó. E sempre mesclando, ó. O marrom café vai representar aqui os lugares com maior densidade da cor de terra, né? E aí vocês vão mesclando, ó. Não se preocupem que isso é um preenchimento. Observem lá que os pontos escuros, vocês podem colocar mais escuros, mas não fiquem presos a isso, tá? No caso aqui é tranquilo. Aí depois a gente vai para a segunda etapa. É a referência que você tem. É a referência. Então, enquanto o Luciano vai ajeitando tudo aí, eu vou mostrar a variedade de tintas de tecido que a Acrylex traz para vocês, amantes da pintura. Olha que bacana, né? Nós temos aí 123 cores de tinta de tecido, todas elas miscíveis entre si, sem falar das tintas metálicas, fluorescentes e outros produtos que a Acrylex traz para o mercado de artesanato. Então você que está acompanhando o nosso programa, acesse o site da Acrylex para ficar por dentro desses produtos que têm feito toda a diferença para você que acompanha o nosso programa. Lá no site da Acrylex você vai conhecer um pouco mais, não só sobre a variedade de cores da tinta de tecido, como você que gosta de trabalhar com a Vitro 150, tem os auxiliares também, entre outros produtos, sem falar no Volta às Aulas, que foi um sucesso, uma loucura, os produtos e as novidades que a Acrylex trouxe aí para o seu filho, para o seu neto, para o seu sobrinho. Então aproveite e acesse o site para você ficar por dentro das novidades. A gente sabe como é bom ter a Acrylex do nosso lado, trazendo produtos de qualidade para você poder explorar todo o seu talento e toda a sua criatividade. Quero aproveitar a nossa audiência. Eu fiz alguns acabamentos, reforcei alguns pontos. Então aí é o cuidado que eu vou ter em dar essas profundidades ou luminosidade que eu achar necessário. Mas, gente, é só seguindo aqui e não se preocupem, tá? Porque eu tava aqui olhando e falei, olha quanta cor, né? O bom é que a Acrylex tem muitas cores de tinta de tecido. São cores, além disso, miscíveis entre si. Então, imagina quantas cores vocês podem fazer, né? Então, vamos continuar nossa pintura aqui, ó. O que vocês vão fazer, pessoal? Nessa parte do telhado, eu preenchi, ó. Acabei de preencher aqui com tijolo, cor tijolo. E eu venho em seguida com a cor telha, ó, fazendo uma mescla. Por se tratar de um ranchinho, uma casinha velha, né, vamos dizer assim, então ela sofreu aí os danos do tempo, então não precisa ficar alisando essa pintura, tá? Lógico, gente, ó, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, nossa, ele pintou fácil, é porque ele tem o dom, né? Eu queria dizer para vocês assim, na verdade é insistência. O que eu gostaria que vocês fizessem em casa, ó, por isso que é bom fazer televisão, fica registrado aí para vocês. Então façam em casa com calma, que vai dar super tempo, certo. Tranquilo. Aqui a gente faz mais rápido. E a cada peça, imagino eu, né,
Luciano, as peças vão melhorando. A primeira vai ficar de um jeito, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante. Porque uma coisa, Doutor, que eu gostaria que o pessoal de casa... eu amo pintar. Nesse período que eu tive algumas restrições, foi uma coisa que fez tanta falta na minha vida, sabe? Poder pintar, trabalhar com as cores. Então, por isso que eu quis trazer pintura para vocês, ó. Aqui, gente, eu preenchi com a cor areia, tá? Tá úmido. E aí eu venho e faço umas sujeirinhas com marrom café, ó. Pra dar essa impressão de uma casinha mais velha. Aqui embaixo eu passei marrom café. E aí eu venho com um pouquinho de marrom, fazendo uma mescla, dando alguns pontos, alguns apertõezinhos. E sempre essa parte mais escura, eu usei um pouquinho de sépia, ó. Tá? Essas janelinhas todas foram preenchidas com sépia. E na parte de sombra, eu usei um pouquinho só do verde pântano. Tem pessoas que acham que é preto, né? Mas na verdade é um verde pântano aqui, ó. Pra dar essa profundidade. E aí vocês fazem essas sujeirinhas. Por isso que é bom a gente ter lá uma referência, ó. Você vai olhando a parte aqui do telhado, ó. Eu passo a cor telha. Na parte mais clarinha, eu vim de novo com marrom café e um pouquinho de sépia. E aí eu faço todo esse preenchimento aqui, ó. Eu reparo que você sempre dá uma olhadinha na peça pronta. Isso. É para relembrar. Para relembrar, para manter, para ser fiel ao desenho, né? Para que a gente, de repente, não venha se perder tanto. Porque eu falo assim, doutor, madeira, o que eu gosto da madeira? Errou, limpa. Pega um paninho, um lenço umedecido, limpa. Tira o excesso. Você tira, você consegue. Agora, o tecido não nos dá essa flexibilidade. Então, o tecido eu pinto sempre com mais calma, com mais cuidado. Porque se eu errar... Então, melhor pintar eu brincava com minhas alunas assim, ó. Errou, vai nascer uma borboleta, vai nascer alguma coisa, né? Mas tirar, não dá pra tirar. Fiz o preenchimento, pessoal. Para essa parte da vegetação, ó, eu vou trabalhar com um pincelzinho largo, assim, ó, sem cortar nem nada. Vou pegar aqui a cor amarelo-limão. Eu sempre tiro um pouco o excesso, ó, tá? E olha só, batidinhas vocês vão fazer, ó. Pra dar essa impressão da vegetação. Em alguns pontos também, ó, percebam que eu não preciso lavar o pincel nem nada. Eu vim em alguns pontos de maior claridade com um pouquinho de branco. E vou fazer isso em toda a minha vegetação, com o amarelo-limão e com o branco, tá? Quero ensinar uma dica aqui para vocês da parte da árvore. Para fazer a árvore, eu vou usar um pincel liner. E aí, o que eu gosto de fazer, ó? Aqui, para usar o liner, eu preciso de uma tinta mais aguada. Então, o que eu tô utilizando aqui, ó? A nossa Fashion Colors, na cor marrom escuro, tá? Ou marrom, ou terra queimada. E aí, olha só como é fácil. Eu só coloquei aqui, ó, e venho e consigo puxar os galhos do tam, ó. E é legal que a gente tá vendo que você apoia a sua mão, que te dá muito mais firmeza. Isso. A gente adora mostrar sempre essas imagens, porque todo dia tem gente nova chegando e tem dúvida, né, de como apoiar a mão, o braço, para ter firmeza. Para ter a firmeza, o que tem que estar apoiado aqui é o pulso, ó. Ele fica firme e você mexe só com os dedos. E aí você vai. Eu não consigo dar, de repente, traços longos. Não tem problema, ó. Vai fazendo de pouquinho em pouquinho até você alcançar o que você quer fazer, tá? A mesma coisa eu fiz aqui, ó, pra cerquinha. Lembra lá da dupla carga? Aí agora eu venho aqui, ó. E o pessoal fala assim, ah, ele tem treino. Olha como o traço sai fino. Eu vou dizer pro pessoal de casa que sim, treinar é importante, mas você saber trabalhar com a tinta da forma correta é essencial. Eu só consigo esse traço porque essa tinta ela tem fluido, ó, ela é mais líquida. Se você tentar fazer direto com essa, não vai dar certo. Mesmo o Luciano que já pinta há algum tempo. Quem tem dificuldade, né? Eu sei que talvez você diga não e tal. Eu posso usar a Acryl Pen nesses traços de repente? Ah, eu tô com medo, não sei trabalhar com liner. Você indicaria a Acryl Pen para esse tipo de trabalhos? Sim. Ou é melhor eu me arriscar mesmo no pincel e vai que
eu erro e a gente vai indo. Doutor, eu indico sim a Acryl Pen. O que vocês têm que ter cuidado é que assim, a Acryl Pen ela tem um limite. Ela não vai conseguir fazer traços às vezes tão finos quanto o pincel. Sim. Porém, para quem está iniciando ou está muito inseguro, pode sim fazer esse processo. Esses contornos. A dica da Acryl Pen, sempre descarrega primeiro a ponteira no papel. Para depois ir pro tecido para não borrar. Perfeito. Sempre, pessoal. Não abram a Acryl Pen e vá direto não, que vocês vão ter dificuldades, tá? Vegetação, ó. Pra gente finalizar da arvorezinha aqui, ó. Eu vou trabalhar sempre com um pincelzinho língua de gato. Esse é o segredo. Aí eu vou pegar aqui a tinta tijolo. Faço, ó, batidinhas. Ó, são batidinhas mesmo. Batidinhas. O importante aqui é não bater, fazer uma batidinha contínua, tá? E não fazer esse movimento aqui, ó. Espalhado. Sempre tudo junto. Bati com o tijolo, depois vem com um pouquinho do telha, um pouquinho do sépia, para dar a parte de sombra. E aí eu só vou tirar aqui o excesso, ó, e vou pegar os tons mais claros, que no caso aqui eu vou utilizar um pouquinho do amarelo limão para dar aquela claridade, ó. Aí eu venho aqui, ó, e bato a claridade. Aqui, doutor, a gente já fala que é o máximo de luz. Então eu já vou... onde, de novo, da onde está vindo o sol. Da onde está vindo o sol. E aí é o máximo de claridade que eu terei, ó. Em cima já daquela base de sombra. Lembra aquela parte que nós preenchemos lá no comecinho? Só falta a última luz, que eu vou utilizar aqui a cor verde abacate, ó, para eu trazer um pouco mais de luminosidade. Então, o processo é igual para todo mundo, tá? Ó, para todas as etapas. Nessa outra árvore aqui, ó, eu vim com o verde pistache. Só que aí, doutor, quando eu tô colocando essa luz, eu não vou colocar em tudo. É importante nesse momento, ó, eu estou trabalhando com pincelzinho língua de gato, e aí vocês vão fazer batidinhas, ó, com o máximo de luz. Aqui eu estou usando verde pistache. Porém, eu tenho que prestar atenção que eu vou fazer isso somente do lado aonde eu tenho o máximo de claridade. Não é para bater aleatório, tá? É concentrado lá onde, ó. Olha que jogo de luz e sombra que fica muito legal, ó. Aonde dá esse gordinho da copa da árvore. Tá bom? Isso vocês vão repetir para todos os elementos aqui de vegetação, tá bom? E aí, pessoal, depois disso a gente pega também um liner aqui, ó. Eu tô usando o azul inverno e vou fazer a batente aqui da porta, ó. O pessoal em casa sempre briga com esse pincelzinho, mas, gente, ó, apoia o pulso e faz esse contorninho aqui, ó. Tá bom? E aí vocês vão... Todos esses traços mais finos que vocês estão vendo aqui no meu trabalho, foi todo feito com esse pincelzinho, ou um pincelzinho um pouquinho mais largo, porém mais fino, e vocês fazem toda essa parte de acabamento, que é esses pontos mais escuros por exemplo, aqui da madeira, né, da sustentação do telhado, e aí são os detalhes que vocês vão fazendo com calma usando um pincel liner ou um filete. Que peça maravilhosa! Daqui a pouco ainda tem a pintura no Guipir, que o Luciano vai trazer essa outra sugestão. Luciano, depois que eu pintei tudo, espero 72 horas e tá pronto, como é que é o processo? E caso eu queira lavar, tem alguma dica do Luciano Menezes para lavar essa peça? Perfeito, doutor. Aqui, como é um utilitário, o mais importante é que vocês aguardem 72 horas, tá? Isso é essencial, porque isso é o tempo de cura da tinta e depois pode lavar. Ótimo. No caso, as minhas toalhas eu ponho na máquina de lavar, não desbota nem nada, é super tranquilo em relação a isso. Ótimo. Então, sim, Luciano, um Guipir pintadinho faz toda a diferença, né? Eu resolvi trazer essa dica porque muitas pessoas me perguntam nas redes sociais, né? Às vezes vai comprar o colorido, ele é um pouquinho mais caro, né? E às vezes você não acha a cor que você deseja. Então, personalizado, né? A ideia é você personalizar. Então, gente, ó, muito fácil, muito fácil. Aqui eu tenho esse pedacinho de guipira, eu vou colocar na toalhinha de lavabo. Então, como eu faço? Aqui, pessoal, eu tenho álcool 70. Álcool 70 hoje, você acha muito fácil. E aí, por que eu uso álcool, doutor? Por critério de evaporação e secagem mais rápida. Tá. Então aqui, ó, pessoal, eu vou pegar álcool e eu só vou passar o álcool, depositar o álcool somente
no lugar que eu quero que ele esteja, olha só, gente, branco. Que a tinta não penetra. Que a tinta não penetra. Tá. E também porque o álcool vai me trazer esse degradê. Perfeito. Então eu não vou passar no guipira inteiro, tá? Eu vou passar somente no local que eu quero que ele fique mais branquinho. Isso na faixa de cima aí, não é? Eu tô passando aqui na parte de cima. Poderia ser embaixo e eu colorir a parte de cima? Poderia, sem problema nenhum. O legal disso daqui é que eu posso fazer mescla de cores, usar quantas cores eu desejar e preparar a cor que eu também desejar. Professor, mas como, Luciano, você vai fazer com o quê? Eu vou fazer com a nossa Fashion Colors. Então, elas são miscíveis entre si e você ainda consegue criar a cor que você deseja. Ó. Passei o álcool na parte de cima, com o mesmo pincelzinho, ó, eu venho depositando a Fashion Colors somente na parte de baixo. E um saquinho para não sujar a mesa. Saquinho para não sujar a mesa. E é muito importante porque eu já tive pessoas na internet, doutor, nas redes sociais, que me fizeram assim: Luciano, não deu certo. Aí eu falei, o que aconteceu, meu Deus, me mostra aí. Aconteceu que a pessoa pintou e ela pendurou para secar. Aí escorreu tudo. Nossa, imagina. Então assim, ó, quando vocês forem fazer isso, vocês já procurem um lugarzinho que essa peça vai ficar lá. Tá? Deitada. Deitadinha. Eu não posso deixar a peça em pé, tá? Porque vai escorrer, como tá muito úmido, é uma tinta muito líquida, vai escorrer. Vou mostrar para vocês assim. Eu quero fazer mais claro. Como é que eu vou fazer mais claro? Ó, mesclem com a Fashion Colors Incolor. Não com diluente nesse caso. Não com diluente, tá? Para fazer o Guipi, Dotan, só pode utilizar a Fashion Colors, tá? Aí eu uso a Fashion Colors com álcool. Ó, observem que vai ficando mais claro. O álcool tá? ajuda a diluir. Ó, eu tenho aqui, ó, isso aqui é o nosso aquarela Silk Incolor. Então, quando eu venho aqui, ó, e coloco, ela acaba diluindo, então vai clarear. Então, se eu quero fazer uma mescla, ó, eu posso exatamente pintar de uma determinada cor. Ó, vou fazer esse exemplo aqui para vocês verem, ó. Tenho aqui um marrom mais claro, mas eu quero a ponta ainda mais escuro. Aí eu venho com marrom mais escuro. Então eu tenho mescla de cor. Olha, na mesma peça. Na mesma peça. Ou na mesma pétala do Guipi. Isso. Vamos supor que aqui, ó, eu coloquei siena natural, mas eu quero que as pontas fiquem mais escuras. Você retoca. Eu venho só com o marrom, ó. Só nas pontas. Eu vou ter uma outra situação. Então é legal, gente, que dá para vocês criarem uma própria peça exclusiva. Exclusiva e combinando com a sua pintura. Sim. Linda, né? Essa mesma aqui que você fez com esse marronzinho. Olha que interessante aqui, com a grama, né? Olha. Aqui eu fiz com verde oliva. Parece que aqui eu coloquei um tom mais claro, né? O que eu fiz? Aqui eu passei o verde oliva puro, passei o álcool aqui e misturei o verde oliva com um pouquinho do incolor e passei aqui, ficou mais claro. Olha como valorizou, Luciano. Olha, impressionante. Ó, é o mesmo Guipi, pessoal. Totalmente branquinho, fica clean, né? Sim. Mas se você quer uma cor, olha que diferença. Já muda. E agora vamos colocar o Instagram do Luciano, que é o Luciano Menezes com Z Arte. Tudo junto. Luciano Menezes Arte. Olha, Luciano, que peça linda. Eu vou pedir pro pessoal, todo mundo hoje, hein? Indo lá no @AteliaTV, até pela volta do Luciano Menezes, depois de 1 ano e meio. Verdade. Um probleminha de saúde, a gente tava com muita saudade. Quem teve em Águas de Lindóia sabe, a gente fez até uma homenagem para ele. E para Sil também, né? Mas graças a Deus os dois estão bem. Então quero todo mundo contando o que acharam da aula do Luciano Menezes. Conta se assistiram de São Paulo, do interior, do Rio de Janeiro. A Marina sempre manda beijo, a Márcia Guiducci, a Helenice, a Andressa, a Nilza, a Romita, sempre lá em Santa Catarina. Então quero todas vocês aí contando de que parte do Brasil assistiram o programa nessa sexta-feira. E quem puder deixar um beijo pro Luciano Menezes. E por que não, né, Luciano, contar
que querem que o Luciano volte para ensinar aqui no nosso programa, né, Luciano? Por favor, deem essa sugestão. E, doutor, eu quero aproveitar e deixar aqui registrado esse agradecimento. A gente que agradece. Vocês são top, são demais. A toda a equipe. Foi uma homenagem que me fez chorar muito. Eu também posso falar pela professora Sil neste momento, porque estávamos partilhando do mesmo momento. Foi uma coisa assim, foi um bálsamo. Sabe aquele momento que você não está esperando e você realmente recebe um bálsamo para você falar assim, poxa, que gostoso. Então, ó, todo o pessoal que estava lá em Águas de Lindóia, meu agradecimento, meu amor, o meu carinho, o meu respeito e a minha gratidão, porque vocês não têm ideia do quanto isso é importante e faz a gente respirar melhor. Ah, Luciano, e você voltou com tudo, a peça foi linda. Em nome de todo mundo do ateliê, só agradecer ao Luciano Menezes, aproveitar também e mostrar os produtos da Acrylex. A gente veio falando muito da Acrylex, são 123 cores para tecido miscíveis entre si. Você que está acompanhando o nosso programa e quer saber um pouco mais dos produtos da Acrylex, onde o nosso Luciano Menezes trabalha e traz para vocês muitos produtos, inclusive ele falou o que vocês querem conhecer dos produtos da Acrylex, conta lá no nosso @AteliêTV, mas visitem o site da Acrylex para ficar por dentro de todas as novidades. Como é bom mostrar a variedade dos materiais que a Ateliê na TV.